Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tomcast Podcast. Desta vez com um convidado especial, que é o Reinildo Alvim. Ele é advogado da esfera trabalhista. Bom, é o retorno dele, ele já esteve aqui na edição passada e já batemos um papo. E hoje ele vai falar sobre a sua carreira, como começou a carreira de advogado na esfera trabalhista, os desafios que essa profissão enfrenta em épocas modernas e algumas dicas de como evitar conflitos entre empregados e patrões. Renildo, seja muito bem-vindos ao Tomcast Podcast mais uma vez. Boa noite, Elton. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade. É um prazer estar aqui novamente conversando com você. Da última vez em que eu estive, nós tivemos um papo bem bacana e espero que dessa vez também a gente leve bastante conhecimento ao público. Beleza, muito obrigado. Primeira questão, a gente analisa o vasto campo que a esfera do direito atua. E, por curiosidade, por que que você escolheu a esfera trabalhista, visto que o ramo do direito é muito amplo? Então, desde muito novo, eu coloquei na minha cabeça que eu seria advogado e tudo que eu fiz a partir disso foi para me tornar efetivamente advogado. Então, ali no final da infância, início da pré-adolescência, talvez influenciado pelos filmes onde sempre aparecia um advogado rico, eu coloquei na minha cabeça que essa seria a profissão que eu escolheria quando adulto fosse. Então, tudo que eu fiz desde então é para chegar onde estou. Quanto ao direito do trabalho em si, quando eu comecei a estudar, o meu foco era ser criminalista. Normalmente, até novela ou filmes, quem aparece em voga normalmente é o advogado criminalista, fazendo a defesa ali do seu cliente. Eu achava algo muito bonito e, por conta disso, o meu interesse era no direito criminal. Porém, no decorrer da faculdade, eu percebi que aquilo não era para mim, não fazia o meu perfil, e foi quando eu comecei a estudar efetivamente direito do trabalho. Nós que trabalhamos de alguma forma sabemos alguns direitos, mas ali no curso de direito eu comecei a conhecer de uma forma mais efetiva o direito do trabalho, me apaixonei e a partir disso eu comecei a trabalhar nesse sentido aí de me tornar um advogado trabalhista. Que bom. Parabéns por isso. Muita dedicação, muito esforço para poder chegar até onde chegou. Como foi o início da tua carreira como advogado trabalhista? O início ele é muito difícil, porque a gente não tem uma carteira de clientes. Eu, particularmente, optei por advogar por conta própria, então eu não entrei num escritório de advocacia. Posteriormente, eu firmei a sociedade com a minha sócia atual, que é a doutora Natália, fizemos o Vargas e Alvim, mas o início foi muito difícil, porque a gente não tinha uma cartela de cliente, tudo que a gente tinha era devido a indicações de amigos ou familiares. Então, o início foi complicado porque até a gente fazer o nosso nome, até o pessoal conhecer o nosso trabalho, é meio difícil. Então, graças a Deus a gente foi trabalhando, foi construindo. Sou advogado faz 4 anos e as coisas começaram a melhorar, assim, já tá com uma carteira já estamos, né, com uma carteira de cliente melhor e tudo mais. Então, assim, no início da advocacia você terá desafios diariamente. Às vezes você não sabe como atender o cliente da maneira correta, às vezes você atende o cliente de uma maneira agradável, mas você não consegue fechar o contrato com ela, porque você não sabe os gatilhos que vão fazer essa pessoa fechar com você. Tem os desafios das audiências, porque muitas vezes os juízes chegam ali para fazer o seu trabalho. E às vezes, se você não estiver preparado, você acaba sendo pego de surpresa. Então, é preciso ter muito jogo de cintura, principalmente aí no começo da advocacia. Mas quais as surpresas que você pode ter no início, logo, quando você menciona juízes? Quais surpresas que são típicas de acontecer nesses casos? Relacionada a juiz, uma coisa que acontece, infelizmente, com certa frequência,
é de chegar na audiência e você não ter estudado o processo como um todo. E aí, às vezes, o juiz te faz uma pergunta sobre alguma matéria que ele percebeu que tem na ação, e você, por não ter estudado o processo da forma adequada, você não sabe exatamente sobre o que o juiz está falando. Então, uma das coisas que eu recomendo para o jovem advogado, se for fazer uma audiência, estude tudo que você colocou no processo e estude tudo que a parte contrária colocou. Porque se porventura o juiz questionar, fazer algum questionamento ali no decorrer da audiência, você vai conseguir esclarecer a situação e não vai passar vergonha, né? Seria desastroso, não só para ti, como também para o cliente, no E não, caso. e justamente isso, você vai passar vergonha na frente do juiz, vai passar vergonha na frente do seu cliente, na frente da parte contrária ali, seja do reclamado ou do reclamante, então é uma situação totalmente desagradável. Mas, preparação, quer dizer que um advogado tem que estudar o tempo todo. Exatamente. Que habilidade você acha que um advogado precisa desenvolver? Olha, a principal habilidade que eu descobri assim no decorrer desse tempo é a questão do jogo de cintura. Porque ali no momento da audiência, você vai ter que ter um jogo de cintura para conversar com o juiz, conversar com o advogado da outra parte. Se não for numa audiência, for numa negociação extrajudicial, você vai precisar saber jogar o jogo para que seu cliente consiga, para que você consiga alcançar o direito do seu cliente. Então essa é uma habilidade essencial para um advogado, seja ele trabalhista ou em qualquer outra área do direito. A questão da ética, isso é de suma importância. No curso de direito, a gente vê a matéria de ética ali de uma forma muito superficial, basicamente para você conseguir passar na prova da ordem. E a ética profissional na prática, ela é completamente diferente do que você vê na teoria. Então, é importante que o jovem advogado e os advogados que já atuam há mais tempo desenvolva essa ética profissional. Outra habilidade, que foi o que a gente conversou agora há pouco, a questão do estudo contínuo. Então, é muito importante que você sempre continue estudando. Primeiro, porque as leis mudam. Então, às vezes você acha que o seu cliente tem aquele direito, mas houve uma atualização legislativa e seu cliente já não tem mais o direito que você acha que ele tinha. E aí, mais uma vez, você vai passar vergonha, porque você vai indicar aquele direito na ação, o juiz vai verificar que você não tem conhecimento na matéria. Então, é de suma importância que você não pare de estudar. Eu sei que às vezes é chato, muitas vezes a gente não gosta de ficar lendo lei ali, porque é uma coisa muito chata de se fazer, mas é de suma importância que a pessoa. É, se você se propôs a ser advogado, é recomendável que você leia e que você estude, né? Porque sem isso, infelizmente, você não vai conseguir prosperar na sua carreira. Então, basicamente, existem outras habilidades, mas essas três eu coloco como As essenciais. essenciais, as principais. Mas é um trabalho que realmente dá trabalho. O que Ah, é que você acha? uma coisa de suma importância também que eu esqueci de citar, oratória. É importante que você tenha uma boa comunicação, seja ela escrita ou oral, porque todas as tratativas serão realizadas por meio da sua comunicação. Então, por exemplo, se você for dar entrada numa ação, o cliente vai te contar a história dele, você vai fazer uma petição e vai enviar para o juiz. O juiz precisa entender o que você escreveu e a parte contrária também precisa saber o que você escreveu. Então, é de suma importância que você tenha uma boa redação. A questão oral, se você for participar de uma audiência, você vai precisar se comunicar de uma forma adequada. Se você for realizar um despacho com o magistrado, com o desembargador, também você vai precisar ter uma oratória interessante para levar o direito do seu cliente aos julgadores, né? Mas é comum existir esse contraditório de que existir um discurso que não vai de acordo com aquilo que é o processo? Acontece. Acontece principalmente porque muitas vezes o seu cliente vai mentir para você. Às vezes o cliente vai no seu escritório, te conta uma história, você fica até com dó do cliente. Aí quando você começa a movimentar a marcha ali do judiciário, você percebe que as coisas que o seu cliente te contou
não condiz com a realidade. Já vi muito acontecer. Então tem que ter cuidado até mesmo nessa questão do atendimento. Você tem que escutar bem o seu cliente e anotar com atenção o que ele está te passando, porque senão pode dar um probleminha lá na frente. Em casos assim, o que é que eu faço? Se eu sou advogado, principiante, e notar essa discrepância do escrito e o discurso na hora de mover o processo, o que é que eu faço? O que é que você aconselharia a fazer? A primeira coisa que eu recomendo, chegou um cliente no seu escritório para conversar com você, você vai fazer a triagem dele, vai anotar todas as informações que ele te contar ali no atendimento. Terminou o atendimento, você vai imprimir essa triagem, vai colocar ele para ler as coisas que você anotou e coloca ele para assinar. Fala, ó, confere aí para mim se tudo que eu anotei realmente condiz com as coisas que você me contou. Ele vai ler e vai falar, ó, sim, realmente tudo que eu te contei você anotou. Aí você fala, pois é, agora eu preciso que você anote, que você assine. Coloca ele para assinar. Ah, deu 10 folhas. Coloca ele para assinar as 10 folhas. Porque se der problema lá na frente, você vai falar, opa, eu entrei com a ação de acordo com as informações que você me passou. Então eu não posso ser penalizado por isso. Beleza, fez a triagem, guarda essa triagem. E aí no final, quando o processo já tiver sido finalizado, tiver recebido tudo certinho, aí você pode até se desfazer dessa triagem. Mas enquanto o processo estiver ativo, não desfaça dessa triagem da assinatura do seu cliente, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E ali, se porventura você entrou com a ação e só descobriu que seu cliente estava mentindo para você depois que o processo já estava montado, aí você vai ter que ter jogo de cintura para defender o que você colocou no início da ação e esperar a sentença do juiz para ver qual vai ser o entendimento dele. Infelizmente, não vai ter muito o que fazer. Que provavelmente possa ser desfavorável ao Vai seu ser cliente. improcedente, provavelmente. É, Até porque essa questão de testemunha é muito complexa. Então, por exemplo, às vezes o seu cliente até está falando a verdade para você, mas aí chega na audiência, você leva uma testemunha e a testemunha se embaraça, vira uma confusão. E a audiência é algo muito delicado. Muita coisa pode acontecer numa audiência. imprevisível. É muito imprevisível. É, como é a rotina do advogado trabalhista? Meu contato com clientes, como é que é a relação com os tribunais? Hoje em dia, a relação com o cliente ela ficou um pouquinho diferente. Antes você basicamente tinha um cliente ali presencialmente no seu escritório. Chegava lá e você fazia o atendimento e tudo mais. E hoje em dia, com as redes sociais, isso ficou um pouquinho mais fácil. Então, às vezes a pessoa te encontra ali no Instagram, ou sei lá, você tem uma página na internet, o pessoal pesquisa, te encontra e faz contato com você por meio do WhatsApp. Então, a primeira coisa que você vai fazer é marcar um atendimento com essa pessoa. Ah, sei lá, tem disponibilidade amanhã, 10 horas da manhã. Marca o atendimento, tudo mais, a pessoa vai, você conversa com ela, faz essa triagem, coloca ela para assinar. E aí recolhe todos os documentos necessários para dar entrada na ação e você começa a montar efetivamente a ação desse cliente. Então você vai fazer uma petição inicial que a gente fala, contando tudo que o cliente te passou e indicando os direitos que ele tem. Feita essa petição, junta todos os documentos que o cliente entregou e você faz o protocolo na Justiça do Trabalho, no meu caso. O juiz vai receber sua petição, vai marcar uma audiência. Aqui no Goiás são duas audiências. Então, a primeira audiência é de conciliação e a segunda audiência é de instrução, que a gente fala. Houve acordo na primeira audiência, o processo é encerrado. Aí todo mundo fica feliz, você recebe seus honorários, seu cliente recebe o que tá sendo pedido ali na ação, tudo lindo. Não teve acordo? Aí vamos para uma outra audiência. Nessa audiência, o juiz vai ouvir as partes e testemunhas. Depois que ela ouvir todo mundo, vai dar a sentença. Se a sentença for favorável, ótimo. Se não, aí você vai ter que recorrer. Aqui o Tribunal do Goiás fica em Goiânia. Aí lá o processo é julgado por desembargadores. No primeiro grau que a gente fala é só o juiz que julga. A partir do momento que o processo sobe para o tribunal, aí já é um conjunto ali de pessoas que vai fazer o julgamento. Normalmente são 3 desembargadores. Vai marcar uma sessão de julgamento, você vai ter mais uma oportunidade de explicar quais são os direitos do seu cliente, tentar mudar o entendimento para que seu cliente tenha uma sentença procedente, né? Lá no caso no tribunal a gente chama de acórdão.
E aí, se novamente você não tiver procedência, você pode apresentar um outro recurso para o TST, algo um pouquinho mais complexo. E aí vai, em vez de ser julgado por desembargadores, são ministros e tudo mais. É um pouquinho diferente. Fora isso, você tem a opção de despachar com o magistrado. Por exemplo, você está percebendo ali que você pode ir lá conversar com o juiz e explicar para ele o que de fato está acontecendo ali no seu processo. Aí, normalmente a gente chega, não precisa agendar horário. Se o juiz estiver lá na vara do trabalho, você chega, espera, vai ter um momento de conversar com ele, tudo mais, você vai explicar a situação. E aí ele pode entender os motivos que você está apresentando ou não. De toda forma, o processo vai correr até a gente chegar na fase de sentença. Que é a fase que normalmente vocês queiram evitar. Chegar até essa fase. Eu particularmente gosto de um acordo, então se porventura for possível fazer um acordo antes, até mesmo porque eu estava explicando agora há pouco, a audiência é algo muito imprevisível. Então, às vezes você acha que vai ganhar, chega na audiência, acontece alguma coisa que você não estava esperando e você perde a demanda. Então, eu sempre prefiro um acordo, mas aí se porventura a gente não conseguir êxito numa negociação, a gente vai para a instrução sem problema nenhum e aguarda a decisão do juiz. Mas acordos logos de início são comuns logo no início do processo? Olha, é muito difícil acontecer. Normalmente a gente vai. Porque assim, normalmente eu atuo mais pelo reclamante, que é o trabalhador. Normalmente a empresa apresenta a contestação só ali minutos ou horas antes da audiência efetivamente começar. Então você não sabe exatamente quais são as alegações da empresa, porque normalmente não dá tempo de ler. E aí, às vezes, a empresa não apresenta uma proposta de acordo e tudo mais, porque não está querendo negociar. E aí, normalmente, na segunda audiência, que é a audiência de instrução, o juiz inicia falando, ó, tem alguma possibilidade de acordo? E aí, na segunda audiência, costuma sair acordos. Agora, na primeira audiência é muito difícil, é muito raro conseguir ter êxito ali na negociação. É difícil. É difícil se chegar a uma negociação logo de início, mas seria bom. Acho que um acordo beneficiaria ambas as partes e além E do enormes custos, né? reduz o prazo do processo, né? Aqui em Formosa, normalmente um processo demora cerca de 6 meses para chegar na sentença. Se você conseguir fazer um acordo, ali 1 mês o processo já foi finalizado. Então você reduz pelo menos 5 meses ali de para receber o dinheiro, né? E assim, não quer dizer que a sentença foi favorável, que você já vai receber. Que aí tem toda uma fase de execução, você não sabe se a empresa tem dinheiro para pagar, então, assim, um acordo é bom, porque aí você faz o acordo, a empresa paga, pronto, finalizou E a cada um pendência. sai feliz e Cada um segue sua vida. segue sua vida e tempo, compra-se tempo e Exatamente. evita-se o desgaste de ambas as partes, né? Até mesmo dos próprios advogados. Quais os casos mais comuns que vocês têm recebido aqui a nível da cidade de Formosa? Por incrível que pareça, algo que acontece toda semana vai chegar no escritório, isso é sem dúvida nenhuma, e mais de uma vez, inclusive, reconhecimento de vínculo empregatício. Muita gente ainda trabalha sem carteira assinada. E aí, quando acontece ali a demissão, o empregador não quer saber de pagar os direitos trabalhistas do empregado, e aí o empregado precisa entrar na justiça para ter esse vínculo reconhecido. Ah, Reinaldo, mas isso acontece até hoje? Sim, acontece. E igual eu tô falando, assim, toda semana pode ter certeza que vai ter mais de uma pessoa procurando o escritório por conta de reconhecimento de vínculo empregatício. Outra coisa que acontece com muita frequência, rescisão indireta do contrato de trabalho. Normalmente as empresas não cumprem o contrato de trabalho por algum motivo, porque assim, de uma forma mais leiga, quando a gente firma um contrato de trabalho, o empregado assume algumas responsabilidades, e se ele não cumprir com essas responsabilidades que ele assumiu, ele pode até mesmo ser demitido por justa causa, mas o empregador também assume algumas obrigações.
Se o empregador não cumprir com as suas obrigações contratuais, o empregado pode aplicar uma espécie de justa causa no seu patrão, que é o que a gente chama de rescisão Decisão indireta do indireta. contrato de trabalho. Então, sei lá, o empregador não está depositando no FGTS. Então, o empregador entra com uma rescisão indireta, fala, ó, ele está descumprindo o contrato de trabalho e eu não quero continuar trabalhando para ele. E aí pede a rescisão. Normalmente essa questão do FGTS Pega demais. acontece com muita frequência. Outra coisa que acontece muito também para rescisão indireta, comissão paga por fora do contra-cheque. O empregador coloca ali um valor fixo na carteira de trabalho da pessoa e no contra-cheque só vem aquele valor. E por fora, sei lá, no contra-cheque tá um salário mínimo, 1.518. Por fora o cara tá ganhando R$ 3.000. E aí a conta não bate, a conta não vai fechar, porque vai ter prejuízo tanto no FGTS quanto nas férias, 13º, se porventura aviso prévio. Então os prejuízos de receber comissão fora do contra-cheque são altíssimos, tanto para o empregado quanto para o Estado. Porque, por exemplo, dependendo da remuneração da pessoa, tem que recolher imposto de renda. Mas aí não está vindo na folha de pagamento. Então, tá à margem ali do ordenamento jurídico. Acontece com muita frequência. Fala, ó, tô trabalhando, recebo comissão, mas não tá vindo no meu contra-cheque. Eu tô me sentindo lesado. Aí entra com uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta. Uma coisa que está acontecendo com muita frequência também, gerando rescisão indireta, assédio moral no ambiente de trabalho. Às vezes cobranças excessivas, às vezes tá, tem empregador impedindo o empregado de utilizar o banheiro, por exemplo. Às vezes a pessoa está com necessidade ali de ir no banheiro, o empregador não deixa. Isso é um caso de assédio moral. Metas excessivas, que são essas cobranças excessivas. Não tem problema em ter meta no ambiente de trabalho, mas se for uma meta impossível de ser batida, a depender da situação, pode ser considerado como assédio também. Então, o empregador tem que tomar cuidado com as cobranças que ele faz. E normalmente as duas ações que mais aparecem são essas mesmo, assim, relacionadas a uma coisa também que acontece com muita frequência de rescisão indireta, são horas extras. Às vezes a pessoa trabalha ali, faz as horas extras e o patrão não paga. E não tem banco de horas também, porque o banco de horas, se for feito da maneira correta, não tem problema nenhum. Mas aí às vezes a pessoa faz as horas extras de forma habitual, não recebe folga e nem recebe em questão monetária. E aí procura o Poder Judiciário para fazer essa rescisão indireta. Então, assim, são várias as possibilidades de rescisão indireta. As mais comuns que aparecem são essas. E normalmente são essas ações que costumam aparecer, assim, em regra. Reconhecimento de vínculo e rescisão indireta do contrato de trabalho. Um dos pontos que você tocou sobre as rescisões, os casos mais comuns, sobre a discrepância no Olerite, né? Entre aquilo que realmente se vence, aquilo que ele recebe. Em muitos casos, não tem sido acordo entre proprietários de empresas e o próprio funcionário. Aí é o que eu costumo dizer, Elton. O empregador, ele tem que tomar muito cuidado. Porque na teoria é muito lindo, igual você está falando. Fala, não, não coloca no meu contra-cheque, vai ser ruim e tudo mais. Só que aí, a partir do momento que há essa rescisão contratual, você pode ter certeza que esse empregado vai procurar a Justiça do Trabalho para receber. E o que acontece? Os riscos do empreendimento é do patrão. Então, o que eu recomendo para o empregador? Se porventura fizer pagamento de comissões ou qualquer outra horas extras e tudo mais, faça sempre no contra-cheque. Se o seu empregado pedir para fazer por fora, você vai falar, ó, minha empresa não trabalha dessa forma, infelizmente. Então, o que eu posso fazer é isso, eu vou te pagar, mas vou te pagar no seu contra-cheque, até mesmo porque eu posso ter prejuízo no futuro. Se você fizer um acordo desse, o juiz não vai querer saber se foi com concordância do Do trabalhador, trabalhador. se não foi, você terá problema, porque a legislação trabalhista diz: recebe comissões de forma habitual, vai incidir nas demais verbas trabalhistas, tem que pagar. Então, se porventura ele conseguir comprovar que recebia essas verbas por fora do contra-cheque, é certo que o juiz vai Vai. condenar a empresa a pagar. Então, para se evitar situações futuras,
O melhor das opções é não fazer acordos. Não fazer. Não fazer Outra acordos. coisa que acontece com muita frequência, às vezes a pessoa começa a trabalhar e pede para não assinar a carteira de trabalho. Ah, sei lá, tô recebendo um benefício aqui do governo, se assinar minha carteira de trabalho Vou vai perder o cortar o benefício. benefício, não sei o quê. E aí você aceita esses termos. Aí chega um momento que você vai dispensar essa pessoa e ela provavelmente vai entrar na justiça para reconhecer esse vínculo depois. Então é outra coisa que eu não recomendo. Ó, minha empresa não trabalha dessa forma. Se você quiser trabalhar com a gente, tudo bem, vamos assinar a carteira. Se não quiser assinar, infelizmente eu não faço esse tipo de negociação. Mas a questão dos assédios, que é uma parte muito sensível em questões trabalhistas, mas até onde é e até onde não é assédio. Elton, a linha é muito tênue. Então, qualquer deslize que o empregador tenha, ele pode sofrer penalidade. Por exemplo, cobrança excessiva relacionadas a metas. Se você cobrar de uma forma tranquila, falou, ô, pessoal, a gente tem uma meta para bater e tudo mais, conto com a ajuda de vocês. Faz essa cobrança uma vez ou outra ali, de forma eventual, tudo bem, não vai ter problema. Agora, se você fazer uma cobrança de forma excessiva, falar, ó, se você não bater a meta, eu vou te demitir, vou contratar outra pessoa que consiga bater a meta e tudo mais, aí você já começa a passar um pouquinho do ponto. Pode ser que o juiz entenda que você agiu de uma forma excessiva e reconheça essa questão do assédio moral. Outra questão sobre o uso de banheiro, que tem acontecido com certa frequência também na Justiça do Trabalho. Pô, o cara tem necessidades. Então, assim, evitar fazer esse tipo de coisa, porque se for uma pessoa mal intencionada, ela vai esperar apenas uma oportunidade. Então, assim, você começar a falar para ela não utilizar o banheiro, ela vai dar um jeito de gravar ou fazer alguma coisa ali e vai entrar na justiça alegando assédio moral. Então, precisa ter bastante cuidado, porque a linha é muito tênue. Claro, você tem que fazer cobrança, porque senão o pessoal não vai trabalhar da forma que você pretende, mas tomar cuidado com a forma que essas cobranças estão sendo feitas. Outra coisa que acontece muito, às vezes o empregador faz cobranças na frente de outras pessoas. Cara, não precisa disso. Se porventura você acha que seu funcionário não está rendendo o que você acha que ele deveria render, chama ele no particular, pergunta o que está acontecendo, pergunta se você pode ajudar ele de alguma forma para melhorar o desempenho dele dentro da empresa. Não faça cobranças exageradas na frente de outras pessoas, porque o funcionário pode se sentir, sei lá, ofendido de alguma forma, humilhado, entender que você tentou humilhá-lo de alguma forma ali e tudo mais. Então evite fazer isso. Porque se o funcionário entrar na Justiça do Trabalho e conseguir provar que isso efetivamente aconteceu, é perigoso você tomar uma condenação, inclusive, de danos morais. Então, tem que tomar bastante atenção com isso. Bom, isso levantaria muitas questões, levantaria muitos debates, porque acredito que estamos numa sociedade muito sensível. Por um lado, a gente pode levar isso em conta, só que também há gente que acredito que subtrai disso, aproveita, vê nisso uma oportunidade para certos afazeres que não são muito abonatórios. Por exemplo, você levantou a questão do banheiro. É lógico, a pessoa tem necessidade, a pessoa precisa, evidente, cuidar disso. Mas um funcionário que Às vezes esquiva-se de suas responsabilidades para ir ao banheiro constantemente, bom, enfim, mas é o que a gente chama acontece. informalmente de migué, né? O cara tá dando migué ali no Exatamente. empregador. A linha é muito tênue. Tem uma outra questão que eu tinha lembrado agora, que também acontece com muita frequência, mas acabei esquecendo. Se porventura eu me recordar aqui, eu levanto o tema novamente. Tá bem tranquilo. Porque assim, essa questão do assédio é muito sensível. Tem todo hoje. E isso tem toda uma questão pessoal e muitas vezes envolvendo. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras não.
Talvez o tom do patrão no momento foi um pouco exagerado, de certa forma. Mas talvez a pessoa não esteja bem no momento, tem esse lado, uma ou ambas as partes não estejam bem no momento, que poderia gerar essa fricção entre as partes. Mas muitas vezes algumas pessoas se desviam de suas responsabilidades sob o pretexto de assédio. Uhum. Uma coisa que eu lembrei que eu queria falar. Questão de brincadeiras no ambiente de trabalho. É normal, pelo menos a gente que já tem aí mais de 25 anos, já tá ali na casa dos 30, é acostumado a fazer algumas brincadeiras ali na O infância e tudo velho mais. bullying. E acontece no ambiente de trabalho. Gente, o que é engraçado pra você, muitas vezes não é engraçado pra outra pessoa. E isso é uma forma de assédio também. E não só do seu superior, tá? Existe o assédio moral horizontal, que é justamente aí as pessoas que estão no mesmo grau dentro da empresa, e tem um vertical, que aí é onde o superior pratica algum tipo de assédio contra os seus subordinados. Então, assim, evitem fazer Entendi. brincadeiras no ambiente de trabalho. Porque, assim, igual eu acabei de falar, às vezes o que é brincadeira para você, para outra pessoa não é. Então, evite esse tipo de situação, porque senão, se esse funcionário entrar na justiça e conseguir comprovar essas Se situações que eu brincadeira for falei, desagradável. brincadeira fora de hora vai dar problema para a empresa. E aí provavelmente vem uma condenação, inclusive de danos morais. Realmente, realmente complicado essas situações. Existem situações que te marcaram ao longo da sua carreira como advogado? Elton, eu costumo citar dois casos. Um de um senhor que trabalhava numa fazenda. Era um trabalho totalmente insalubre, porque ele trabalhava numa espécie de plantação de hortaliças. Então ele era responsável por bater veneno ali nessa plantação, Sem sem proteção nenhum nenhuma. tipo de equipamento de proteção. Muitas vezes ele trabalhou inclusive descalço, e aí desenvolveu até um problema no pé, uma espécie de micose, não sei, não lembro ao certo qual era o problema que ele tinha desenvolvido. A jornada de trabalho dele era completamente extensa. Ele tinha que trabalhar independente se estivesse chovendo, se estivesse fazendo calor. Todo dia de madrugada ele tinha que começar a trabalhar. Se eu não me engano, ele começava a trabalhar por volta de 4 horas da manhã e ia até mais de meio-dia, se eu não me engano, trabalhando. Aí parava um pouquinho ali só para comer a boia fria dele mesmo e já voltava a trabalhar. Tocava o terror. E aí o empregador optou por demiti-lo e falou que não ia pagar nada para ele. E que se ele achasse ruim, ele preferia pagar alguma pessoa para atentar contra a sua vida do que efetivamente pagar as Pagar. verbas rescisórias. Esse rapaz era um rapaz, no modo de falar, já era uma pessoa um pouco mais velha. Era analfabeta, então assim, não sabia ler nem nada. Mal conhecia números, sabia ali matemática básica, porque tinha que pagar a conta e tudo mais. Então ele tinha conhecimento quanto a isso. Agora, de leitura, ele não sabia ler nada. Nada, nada, nada. Ele nem assinava, era só digital, porque realmente ele era completamente analfabeto. Era uma pessoa do Nordeste, que tinha vindo pra Pra cá cá. com o intuito de trabalhar e ver se conseguia prosperar na vida. O barraco que ele morava lá também era um barraco que não tinha nada. Mal um banheiro ali, o banheiro ainda não tinha nem chuveiro, era um cano, água gelada, Nada. ele tinha que se Isso. virar lá. Era meio que um trabalho escravo. E aí, quando esse fazendeiro fez essa ameaça, ele ficou totalmente desesperado. Queria voltar para o Nordeste e tudo mais. Não tinha recurso, porque não tinha recebido nada na rescisão. E esse foi um caso que me marcou bastante, assim. Na primeira audiência não teve acordo, mas aí na segunda audiência eu acho que o advogado conversou com o fazendeiro e viu que o negócio não ia ficar bom. A gente conseguiu firmar um acordo para esse rapaz de uma forma que ele não saísse prejudicado. Aí, inclusive, assinou a carteira dele, tudo certinho. Ele conseguiu receber o seguro-desemprego, enfim, conseguiu seguir a vida dele.
Mas ele passou por um perrengue, porque ele ficou com muito medo do fazendeiro fazer alguma coisa contra ele. Então eu lembro que a gente fez o atendimento dele e ele foi embora pro Nordeste. Falou, ó, não vou ficar aqui, tô com medo, vou passar um tempo lá na casa dos meus parentes no Nordeste. E aí, se porventura precisar que eu volte aqui para participar da audiência, me avisa com antecedência que eu dou um jeito de vir. Mas eu não vou ficar por aqui porque eu não sei qual é a Realmente real pode intenção acontecer. dele. Então isso me marcou bastante. E outro caso que me marcou bastante foi a primeira vez que eu consegui reverter uma decisão lá no tribunal. A gente ganhou o processo aqui em Formosa, o juiz entendeu que minha cliente realmente tinha razão e a empresa recorreu, porque o entendimento dos desembargadores lá era diferente do entendimento do juiz aqui de Formosa. Então eles recorreram, juntou tudo certinho o julgamento anterior da turma. Por coincidência, o processo caiu com os mesmos desembargadores. Aí eu pensei, nossa, agora Ferrou. ferrou. E aí eu fiz todo um trabalho, no recurso, expliquei os motivos de do entendimento estar equivocado e tudo mais. Fiz um despacho com o gabinete, expliquei para ele, falei, ó, não é assim que funciona e tudo mais. Tivemos a sustentação oral e aí os desembargadores entenderam que realmente minha cliente estava no seu direito. E aí ficou muito marcante porque foi a primeira vez que eu consegui mudar um entendimento mesmo. Então, assim, se porventura aparecer um caso no futuro próximo desse que eu atuei, provavelmente o pessoal vai utilizar A esse base caso dela meu como como base, jurisprudência. como jurisprudência. Então, foi algo muito interessante também. Ficou bem marcante, bem Mas marcado. isso levanta uma questão em relação à subjetividade dos julgamentos. O entendimento de cada juiz em cada caso. Como se diz, né? Cada caso é um caso. Mas isso é bom, de certo modo, mas não fica assim não gera um equívoco ou uma insatisfação pela parte que perdeu, pelo facto de ou o juiz entender que já tinha resolvido o caso, depois ir para outra instância e talvez na outra instância o entendimento seja diferente. A questão das subjetividades ou interpretações não gera atritos nesses casos. Não gera porque, assim, todo mundo tem direito de recorrer, né? Então, se porventura eu achar que minha cliente foi prejudicada de alguma forma, eu tenho direito de recorrer, não tem problema nenhum. Aí, se porventura o juiz se sentir de alguma forma prejudicado, aí infelizmente não tem nada a ver com a gente, né? Com o profissional, com o advogado. Mas, assim, faz parte. Então, igual nesse caso em específico, o desembargador até. Esse foi um dos questionamentos do advogado da parte contrária. Ele falou, mas doutor, sei lá, no ano passado Só. vocês julgaram Uhum, de forma diferente. exatamente. A resposta do desembargador foi: então, mas eu evoluí meu pensamento e aí eu entendo que meu pensamento do passado estava equivocado. Eu acho que realmente é dessa forma que deve ser julgado. Quando acontece de acontecer, ficou feio. Quando acontece de ter muita divergência relacionada à jurisprudência, eles fazem um julgamento para uniformizar o entendimento do tribunal. E aí vem o que a gente chama de súmula. Ah, sei lá, nesse caso específico era um caso de acidente de trabalho. Ó, tá tendo muita divergência aqui no tribunal da 18ª região relacionada a acidente de trabalho. Então vamos fazer aqui uma unificação dos entendimentos e a partir de Agora agora o tudo que entendimento será chegar vai ser esse entendimento aqui. Aí não tem muito o que você fazer. Firmou o entendimento, já e era. Daí bater o martelo e ponto final. seguiu que os desembargadores e tudo mais determinaram. Mas assim, às vezes seu cliente tem o direito mesmo. E aí aqui eu não estou nem falando se é empregado ou se é empregador. O seu cliente tem o direito, tá na lei. Mas por algum motivo, o juiz, seja de primeiro grau que a gente fala, seja aqui de Formosa ou qualquer outro lugar, fez uma análise ali e entendeu que o caso que você contou não tem nada a ver com a lei. Mas aí você, com o estudo que você fez, tudo certinho,
entende que realmente tudo que você pediu está dentro da legislação trabalhista, aí vale a pena recorrer. Agora, se você já fez uma ação ali que você percebeu que não tinha muito nada com nada, o cliente mentiu para você, você continuou ali só pelo jogo de cintura mesmo, para ver se você Sim, sim. conseguiria reverter alguma coisa, aí não compensa. Deixa pra lá, fala, ó, você me contou uma história totalmente diferente do que acontecia na prática. Eu trabalhei com as coisas que você me deu, mas infelizmente nós não chegamos a um resultado positivo. Aí, infelizmente, não tem muito que possa ser feito. Agora, se você analisou e viu que realmente seu cliente tem direito, aí recorre até ver onde vai. É, bom, requer muito jogo de cintura mesmo e muito dinamismo por parte do advogado. Com as mudanças recentes na legislação trabalhista, impactaram mais a vossa atividade? A gente teve a reforma trabalhista em 2017, né, que trouxe algumas atualizações, porque assim, na verdade, a gente não tem um código trabalhista, por exemplo, sei lá, criminal, a gente tem um código penal. Coisas relacionadas ao dia a dia, acidente de trânsito, esse trem, a gente tem um código civil ali que vai indicar as coisas que você pode fazer, tem um código de trânsito brasileiro, tudo mais. No direito de trabalho você não tem, você tem a CLT, que é uma consolidação. O que acontece? Existiam várias legislações trabalhistas. O legislador da época, entendeu? Falou, ó, isso aqui tá muito bagunçado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo que a gente tem e juntar num lugar Fazer um só. pacote só. Beleza, fizeram a consolidação, que é a CLT. Em 2017, tudo mais já estava tendo alguns estudos, falou, ó, essas coisas aqui já estão meio que defasadas. Vamos tentar atualizar a CLT? E aí fizeram essa reforma trabalhista que a gente chama. Aconteceu em 2017. Para minha sorte, quando eu estava na faculdade, eu não precisei estudar a CLT duas vezes para entender a reforma. Eu entrei no direito do trabalho justamente na época que a reforma trabalhista já tinha sido implementada. Então eu já peguei as coisas que eram modernas, se é que eu posso falar dessa Já forma. meio caminho andado. Isso. Aí a gente teve alterações contra o intrajornada, por exemplo. Antigamente, intrajornada, para quem não sabe, é o que a gente chama de horário de almoço. Antigamente, se o funcionário não tirava o horário de almoço, ele recebia como hora extra. A partir da reforma, eles disseram que não tirou o horário de almoço, você vai ser indenizado. Mas aí essa indenização não vai entrar em 13º, em férias, nada. Você vai apenas ser indenizado pelo período que você não conseguiu usufruir do intervalo ali de intrajornada. Teve alteração também relacionada a teletrabalho. Então, a partir da reforma trabalhista, incluíram essa possibilidade de teletrabalho na CLT, antes não tinha. Houve alterações também relacionadas, se eu não me engano, à audiência também, que aí a gente passou a conversar sobre a possibilidade de fazer audiência de modo virtual. Virtual. Agora eu não tenho certeza se foi diretamente na CLT ou se foi no Código de Processo Civil essa alteração. Mas de toda forma é algo recente também para facilitar o trabalho do advogado e do magistrado também, que está atuando ali na área. Teve a questão do uma possibilidade de fazer acordo de rescisão. Antes havia um acordo que era irregular. Normalmente, sei lá, empregado e empregador fala, ó, a relação de trabalho não tá tão interessante, vamos terminar? Não. Vamos. Ou então o cara fala, ó, tô querendo sair, mas eu não quero Vamos pedir fazer demissão, isso, vamos vamos fazer o fazer um certo. acordo? Você me manda embora e eu te devolvo a multa de 40%. Acontecia isso com frequência. E esse acordo, ele é ainda totalmente legal. Se descobrir, vai dar problema tanto para o empregado quanto para o empregador. E aí, na reforma trabalhista, o legislador resolveu prever essa modalidade de rescisão. Claro,
Se você fizer uma rescisão por acordo, você não vai receber tudo que você tem para receber. Por exemplo, a FGTS você vai conseguir movimentar só 80%. A multa, em vez de ser 40%, vai ser só de 20%. No aviso prévio indenizado, você vai receber pela metade. Mas é uma opção que você tem. É melhor fazer um acordo de forma legal e não ter problema nenhum lá na frente, do que fazer um acordo que é irregular e aí, porventura, a União descobrir e você e o seu ex-patrão tem um problema lá na frente. E eu já vi isso acontecer, inclusive. Uma pessoa deu entrada no seguro-desemprego, porque na rescisão por acordo você não está apto a receber o seguro-desemprego. Então eles optaram por fazer Esse essa rescisão de acordo, forma irregular. isso. E E posteriormente a aí, pessoa. eu não sei se alguém denunciou o que aconteceu, mas sei que isso chegou lá em cima. E aí abriram um inquérito policial, porque a pessoa estava fraudando a União, porque ela recebeu o seguro-desemprego sem ter direito de receber. Aí ela teve que contratar um advogado criminalista para resolver o problema para ela. O patrão teve que contratar também alguém para fazer sua defesa. Então virou uma bagunça. Então não faça No isso de final forma das nenhuma. contas, seria melhor se até o patrão tivesse pago tudo. Exatamente. Então a reforma trabalhista também foi importante para isso. Teve uma nova modalidade de contrato de trabalho também, que é o intermitente. Que basicamente é o seguinte, sei lá, Elton, eu quero te trabalhar, eu quero te contratar, mas vai ser de uma forma eventual. Quando eu precisar de você, eu vou te mandar uma mensagem falando, ó, Elton, eu preciso que você venha trabalhar na semana que vem. Tudo bem para você? Se você disser que sim, você vem trabalhar e tudo mais, e aí trabalha pelo período que eu indicar. Terminou ali, aí eu faço a rescisão, te pago tudo que você tem direito e falo, ó, Elton, quando eu precisar de você de novo, eu te chamo. Esse é o contrato intermitente. Foi algo também que foi implementado pela reforma trabalhista. E existem outras coisas também que vieram em decorrência dessa nova lei. Que é muito, muito bom, né? As leis evoluem à medida que a sociedade vai demonstrando características diferentes, né? É, e se a gente não for evoluindo nesse sentido, infelizmente a legislação E fica fica atrasado, fica atrasada e aí perdida no tempo. é. Existe alguma medida, alguma lei que se considera urgente melhorá-la ou mudar aqui no Brasil? Eu acho que ainda existem algumas coisas na CLT que devem ser. Na verdade, assim, eu sou adepto de fazer meio que um código trabalhista mesmo. Implementar uma coisa. Porque, assim, a maioria das coisas que estão na CLT são ali de 1943 ou algo próximo disso. E aí já algumas coisas já não cabem mais na sociedade. Aí o que que acontece? Você vai remendando, né? Aí você faz uma reforma em 2017, aí daqui um tempo você acha que já não A, tá muito interessante, você faz uma a outra necessidade de uma reforma, outra? aí você vai remendando, remendando. Aí quando pensa que não, tá uma bagunça de novo. Então talvez seja interessante fazer uma espécie de código do trabalho mesmo. E é algo que eu acho que já tá tendo até estudo sobre isso, não sei. Acho que eu vi alguma notícia nesse sentido recentemente. E eu acho que é algo que deveria ser implementado na prática. Um dos assuntos que muitos se levantou de algum tempo atrás é sobre a informalidade, os aplicativos de entrega, a questão dos iFood, representaram um certo desafio na área trabalhista. Vocês enfrentam problemas relacionados a esse tipo de atividade? Isso aí é algo que é uma linha muito tênue. Na verdade, o que acontecia muito recentemente, que eu esqueci de comentar, inclusive, a chamada pejotização. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa e aí eu tava recebendo muito, aí a empresa tava ficando muito onerada e tudo mais. Ela chegava em mim e falava, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te demitir, vou te pagar suas verbas rescisórias aqui e depois eu vou te contratar como pessoa jurídica. Aí você abre um CNPJ, a gente faz um contrato aqui que não tem nada a ver com contrato de trabalho e você volta a trabalhar. E aí às vezes o empregado precisando, achando que seria vantajoso,
fechava esse tipo de negociação. Só que na prática, ao invés dessa pessoa ser uma pessoa jurídica, ela continuava como empregado. Então ela continuava cumprindo jornada, ela continuava sendo subordinada às ordens ali do empregador. E a ideia de pessoa jurídica não é essa. Para você ser considerado empregado, você tem que cumprir alguns requisitos. Se você não cumprir esses requisitos, você não é empregado. E a ideia da pessoa jurídica é justamente essa. Você não vai estar subordinado a nenhuma ordem. Você vai ter ali a possibilidade de colocar outra pessoa para trabalhar no seu lugar e tudo mais. E aí acontecia essa fraude que a gente chama de pejotização. Aí as pessoas entravam na Justiça do Trabalho e falavam, ó, ele me contratou como pessoa jurídica, mas na prática eu continuava como empregado. E ele não me pagava férias, não me pagava 13º, eu quero receber, não me pagava horas extras, eu quero receber tudo que eu tenho direito. E aí começou a virar uma bola de neve, chegou lá no STF, o STF falou, opa, isso aqui tá muito esquisito. Vamos fazer o seguinte, vamos uniformizar o entendimento, suspende tudo quanto é ação que tá falando de periodização. E aí a gente vai firmar o entendimento aqui, e a partir disso, tudo que vier depois vai ser baseado no nosso entendimento. Aí esse procedimento ainda está parado lá, a gente ainda não sabe quando que vai ser finalizado, mas enfim, aconteceu isso aí de suspender a periodização. Depois começou a vir muito ações relacionadas a aplicativos. Então, qual era, inclusive esse era um do meu entendimento, inclusive. O motoboy, ou sei lá, o Uber da vida, ele estava vinculado à plataforma. Então, para receber, ele tinha que fazer, sei lá, deixar o aplicativo aberto por tantas horas. Então, ele estava subordinado à Uma jornada de entidade. trabalho Isso. e tudo mais. E todos os requisitos da relação de trabalho estavam presentes na relação entre a pessoa e esses E esse aplicativo. aplicativos. E aí a Justiça do Trabalho começou a falar, ó, realmente faz sentido essa tese, então tem que pagar os direitos trabalhistas dessas pessoas. E aí foi virando uma bola de neve, chegou no STF de novo. A STF falou, opa, isso aqui tá muito bagunçado, tem lugar que tá entendendo de uma forma, tem lugar que tá entendendo de outra, nós vamos uniformizar isso aqui. No meu ponto de vista, realmente é uma relação de emprego e se você não formalizar, inclusive a questão da CLT de prever aí essa questão de um código de trabalho, eu acho que deveria vir escrito realmente uma relação dessa, por exemplo, porque senão vira bagunça. Todos, como eu estava falando, todos os requisitos estão presentes, não é relação de emprego, pronto e acabou. Independente se você está filiado a um aplicativo ou não, se tem os requisitos da relação de emprego, você é empregado e aí vai ter que receber. Todos os Porque senão você benefícios que fica lhe na cabem. informalidade. E aí a informalidade é muito ruim. A informalidade é ruim pro empregado, é Para o ruim pro empregador e para empregador o próprio Estado. e pro próprio. Exatamente. Então, existe a necessidade de regularizar essa situação para que futuramente a gente consiga formalizar essa nova forma de trabalho, né? Essa relação de vocês, advogados e juízes, parece ser, vamos dizer assim, parecem ser gestores de conflitos, por assim dizer. Ah, quem mais, quem mais comete, vamos dizer assim, quem mais comete, por assim dizer, empregadores ou trabalhadores? Normalmente você vai ver maiores problemas relacionados ao empregador. Às vezes nem é porque o empregador quer cometer uma infração. Às vezes é por falta de conhecimento, sabia? Porque a gente não aprende na escola, por exemplo, na faculdade, a ser empresário. Então, às vezes, você acha que você está fazendo certo. E aí, quando você vai ver, é só uma notificação da Justiça do Trabalho chegando na sua empresa falando que você estava fazendo errado. Então, às vezes, por falta de conhecimento, o empregador sai mais prejudicado do que o O trabalhador. trabalhador. É muito difícil, pelo menos assim, lá no escritório, não sei se outros colegas vivem uma realidade diferente. É muito difícil uma pessoa me procurar falando que sofreu uma justa causa, por exemplo. Ah, eu sofri uma justa causa, eu gostaria de ver se tem alguma forma Como de de reverter. reverter e tudo mais.
Até hoje apareceu um caso só, se eu não me engano, ou dois no máximo, em 4 anos de exercício da profissão. Então, normalmente aparecem maiores problemas com Problemas o relacionados empregador a mesmo. empregadores. E que conselhos você deixaria para ambas as partes, tanto para empregados, para empregadores, para que se evite conflitos do gênero? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é o bom senso, até mesmo para essa questão do assédio moral. Gente, vamos usar o bom senso, às vezes, igual a gente estava explicando. Tudo bem, às vezes a pessoa realmente tem necessidade de utilizar o banheiro, mas às vezes você está utilizando o banheiro de forma excessiva ali para não trabalhar, para não fazer as funções que o seu empregador pediu. Então vamos usar o bom senso. A mesma coisa do empregador. Você colocou uma meta, cuidado com a forma que você cobra essas metas e tudo mais, para não ter problema. Outra coisa, sempre siga a legislação, você que é empregador. Ah, mas o que a gente falou no início. Ah, mas ele pediu para não assinar a carteira dele. Cara, o risco do empreendimento é seu. Então, se ele falou para não assinar a carteira, mas lá no futuro ele entrar com uma ação judicial pedindo um reconhecimento, ele vai ter o reconhecimento aceito. Então, vamos seguir a legislação da forma adequada. Ó, fez hora extra? Tudo bem, vou fazer o pagamento de sua hora extra aqui no seu contra-cheque e tudo mais. Pede para ele conferir se realmente a folha de ponto está correta. Pede ele para assinar a folha. Ó, concordou com a folha de ponto? Assina aqui para mim então, por favor. Para que você não tenha problemas futuros. Que às vezes você não faz o registro de ponto, ou então faz o registro de ponto de uma forma equivocada. E aí não pede para o funcionário assinar nem nada. E aí vai para a justiça, o funcionário consegue comprovar que ele cumpriu hora extra, vai vir condenação. Normalmente condenação de hora extra vem alta. Aí o prejuízo para a empresa vai ser maior, porque vai ter que pagar tudo de uma vez. É melhor você ir pagando as horas extras mensalmente, do que chegar lá no futuro e entrar com uma ação judicial e você ter que pagar tudo de uma vez. É pior para o empregador, porque você não vai estar contando com aquele prejuízo. Quanto ao empregado, cara, se você percebeu que seu empregador não está cumprindo com a legislação, primeira coisa, conversa com ele. Às vezes ele nem sabe que não está cumprindo com as obrigações contratuais. Fala, ó, você não tá depositando no FGTS, está acontecendo alguma coisa? Se ele for um cara Bacana, justo, legal. ele vai falar, ó, realmente, eu vou regularizar essa situação. Conversou, não resolveu, eventualmente você vai precisar entrar com uma ação judicial para ter seu direito reconhecido. Mas opte sempre pelo diálogo, que aí você recebe de uma forma mais, resolve de uma forma mais rápida, recebe de uma forma mais rápida, porque se você for depender do poder judiciário, vai demorar um pouquinho para você conseguir ter o seu direito atingido. Então vamos sempre pregar pelo bom senso ali, sempre cumprindo a legislação trabalhista, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Certo, muito grato aqui por essa dica. Que conselho você deixaria para um advogado iniciante, está começando a sua carreira muito recente? Olha, a primeira coisa que eu tenho para falar é sobre a informação de que a advocacia está saturada. Gente, tem espaço para todo mundo. Se você for um bom profissional, as pessoas vão te procurar para que você faça as defesas nos processos em que elas queiram abrir ali no Poder Judiciário. Então, assim, a advocacia tem espaço para todo mundo, desde que você faça o seu trabalho bem feito. Um conselho que eu tenho para te dar: não desista. Se isso for o seu objetivo, muitas pessoas vão dizer que você não vai conseguir e tudo mais, mas persista no seu sonho, vá atrás do seu objetivo, que eu tenho certeza que você vai conseguir sucesso nessa caminhada. Então, assim, claro, algumas pessoas caem na advocacia de paraquedas, não é aquilo que a pessoa quer, ah, vou advogar aqui só até eu arrumar outra coisa, passar no concurso público e tudo mais. E outras pessoas não. Algumas pessoas, como eu, já entraram na advocacia sabendo o que queria fazer. Então, assim, tenha coragem, estude, conheça a legislação que você vai atuar, por exemplo, se for relacionado a direito de trabalho, conheça a CLT, conheça as demais
legislações, as normas regulamentadoras, que normalmente são importantes para a questão de insalubridade e periculosidade. É importante que você tenha conhecimento nesse sentido. O direito do trabalho ele é muito além da CLT. Existem muitas normas espalhadas, por exemplo, a lei das domésticas. É uma lei completamente diferente. Então, se você for entrar com uma ação relacionada à empregada doméstica, recomendo que você olhe a lei específica das domésticas, porque é um procedimento totalmente diferente. Então, vá atrás do conhecimento. Igual eu falei no começo, eu sei que ler é um pouco chato, mas se você se propôs a ser um advogado, então, pelo amor de Deus, vamos honrar a profissão. Haja sempre com ética, isso aí é inegociável, que eu costumo dizer. A ética cabe em todo lugar, seja com seu colega de trabalho, seja com o juiz, seja eventualmente com o promotor. Então, assim, é de suma importância que você tenha ética profissional. Outra coisa de suma importância para quem está começando. Reinaldo, eu não tenho condições de abrir meu escritório físico. Tudo bem, a OAB de Formosa disponibiliza salas que você pode fazer atendimento de seus clientes. Entre em contato com a OAB, fala, ó, preciso reservar uma sala aí, faz a reserva para mim, não tem problema nenhum. Além disso, você também pode fazer atendimento por videoconferência. Hoje em dia é super normal fazer atendimento por videoconferência. As pessoas normalmente até preferem. Falou, pode me atender aí por videoconferência, é melhor que aí eu não preciso deslocar até seu escritório e tudo mais. Ou às vezes a pessoa é de uma outra cidade ou é de um outro estado. Então a videoconferência ela facilita muito a vida das pessoas. Então não necessariamente você precisa ter um escritório físico para começar a sua advocacia. Outra coisa muito importante e que faz totalmente diferença para quem está no começo de carreira, se posicione no digital. Abra um Instagram, começa a postar em seu dia a dia, começa a levar informação ao público, porque a partir disso você vai ser visto. Como eu disse, o começo da advocacia ele é muito difícil, porque você não tem uma carteira de cliente, vai depender muito de indicação. Então, se você começar a aparecer nas redes sociais, o pessoal vai começar a ver o seu trabalho e, consequentemente, vai te procurar para defender os seus direitos ali numa eventual ação trabalhista ou de qualquer outra área. O digital ele veio para ficar. Claro, você tem que respeitar as normas do Código de Ética. Você não pode fazer nada que seja ilegal e irregular. Mas é uma ferramenta muito importante. Eu, particularmente, já fechei muitas parcerias por conta do Instagram. Às vezes a pessoa via minha postagem no Instagram e falou, oh, ele trabalha com direito, ele mexe com direito de trabalho. Meu escritório não faz esse tipo de demanda. Vou conversar com ele para ver se a gente fecha uma parceria. E aí tudo que for trabalhista eu passo para ele Diretamente para ele. e a gente combina aqui uma porcentagem para todo mundo sair ganhando. E o mesmo eu faço com outras pessoas. Eu não faço criminal, por exemplo. Então, tenho colegas que podem fazer as Área ações criminal. criminais para mim e todo mundo sai ganhando. Então, assim, é de suma importância que você apareça nas redes sociais, vá nos eventos da OAB, porque, assim, hoje em dia, com muitas audiências estão sendo virtuais, então, às vezes, você não conhece seu colega. Lá no evento que a OAB Organiza. oferece, organiza, você vai ter a possibilidade de conversar com seus colegas e quem sabe até fechar um acordo ali na confraternização da OAB. Fazer um network agora, né? A expressão agora. Já vi isso acontecer. Ah, doutor, sabe aquele processo lá, não sei o quê? Vamos fazer um acordo, vamos finalizar aquela demanda lá. E no evento da OAB finalizou um acordo ali e foi protocolado no Poder Judiciário. Então é de suma importância que você compareça nesses eventos. A OAB oferece muitos cursos, principalmente voltados aí para jovens advogados. Então, acompanhe a agenda que vai dar tudo certo. E basicamente é isso, assim, que eu me recorde. Acho que é isso. Ok, Reinaldo, muito obrigado por essas dicas. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e ter nos ajudado a compreender melhor esse ramo do direito.
e compreender de facto também o quão complexo é a tarefa que vocês desenvolvem. E agora, para terminarmos, você gostaria de deixar aqui um apelo, um abraço, uma saudação a alguém muito querida? Só aproveitando a oportunidade, para quem não sabe, atualmente eu sou presidente da Comissão da Advocacia Jovem da Subseção de Formosa. Então a gente faz um trabalho aí tentando levar conhecimento e informação aos jovens advogados para que o início desses novos profissionais não seja tão difícil quanto foi o meu e dos demais membros que fazem parte da comissão. Então, eventualmente, a gente está fazendo palestra lá na OAB para esclarecer algumas dúvidas que os jovens advogados têm referente à profissão. E no mês de outubro, nós vamos fazer um evento muito interessante, que é a Feijuca da Advocacia Jovem. A feijoada vai acontecer no dia 11 de outubro. Então, a partir de amanhã a gente vai começar a divulgar. Então, isso aqui é uma informação que as pessoas ainda nem sabem, Privilegiada. privilegiada. A partir de amanhã a gente vai começar a soltar as informações nas redes sociais. Então, participem do evento, vai ser algo muito bacana. Vai ter um grupo de pagode que vai fazer a animação ali. Vai ter vários advogados, vai ser uma oportunidade de fazer o networking que a gente estava conversando agora há pouco. E de você aparecer também. Informar que você é advogado, que trabalha em Formosa, que milita aqui. Informar quais são as suas necessidades. Às vezes tem alguma necessidade que a gente não está vendo, mas que você acredita que possa fazer a diferença para a jovem advocacia aqui de Formosa. Então, a sua participação é de suma importância. Fique atento ao Instagram da OAB Formosa, que maiores informações serão postadas lá. Gostaria de mandar um abraço para minha esposa, Diana, meus pais e minha irmã. Meu pai também chama Reinaldo, minha mãe Rosineide, minha irmã chama Hillary. Ao Jeder, que foi quem fez essa ponte aqui para que o podcast eventualmente acontecesse. E aos meus amigos aí que tenho certeza que vai aparecer na sua página lá do YouTube para comentar sobre esse podcast. Tá certo. Muito obrigado, Reinaldo. Sucesso na tua carreira. Tudo de bom para vocês e sua família. A gente espero que vocês consigam progredir e que mais temas do gênero a gente vai estabelecer novamente o convite. Não é a última vez que vamos falar aqui nesse podcast e que as portas desse podcast estão sempre abertas para variados temas, várias conversas que a gente possa desenvolver de modo a levar informação, conhecimento para a população de Formosa. Eu sinto que essa é a minha maneira de contribuir para a sociedade, de contribuir para que a cidade cresça, trazendo conhecimento para as pessoas. E a gente precisa da ajuda de vocês. Então, sempre que a gente precisar, a gente vai correr pedindo o vosso suporte. Muito obrigado. Inclusive, eu gostaria até de mais uma vez, já te parabenizei da última vez que eu estive aqui, mas gostaria novamente de parabenizar pelo projeto que você está implementando. É algo muito interessante. Eu acho que, inclusive, as pessoas de Formosa devem te dar mais oportunidade. Às vezes você tenta trazer alguém aqui para conversar com você, infelizmente, as pessoas não vêm, porque eu acho que realmente é assim que a gente vai conseguir fazer uma Formosa melhor. Os assuntos que você trata aqui são assuntos muito interessantes, que podem nos ajudar de alguma forma. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Ok, muito obrigado.